Oi, gente, então no vídeo de hoje eu vou aqui arrumar aqui, tipo assim, minha penteadeira, porque ela tá precisando. E botei no modo rápido, gente, porque demorou, viu? Demorou muito. Esse vídeo é de 3 minutos, mas demorou acho que uns 20, gente, por aí, viu? Demorou muito, assim, sabe, gente? Ignorem a geladeira aqui. Gente, aí eu tava arrumando, limpando. E é isso por aí. Eu não vou deixar minhas maquiagens em cima, não. Agora eu vou deixar só os materiais colar. Porque como tá chegando as aulas, é pra isso. Daí na mesa eu guardei as maquiagens numa gaveta aí, gente. Fui pegar. E fiquem aí com uma musiquinha e vendo aí, tá? Beijos.